Todos sejam bem-vindos, todos os casais. Temos casais aqui agora. Uma belezinha do mundo. Cleverton, né? Foi Cleverson. Cleverson. O nosso visitante, o casal do pastor Alan também. Sejam todos bem-vindos para a gente iniciar nosso culto, nosso momento aqui de reflexão sobre esse assunto, que na minha opinião é o assunto mais importante dessa terra, casamento. Nós vamos ler o Salmo 128. Quem tiver com a Bíblia, vamos abrir lá. Salmo 128. Eu vou ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Antes de continuar, o título aqui, né, que não é um título que está bíblico, é da tradução, tem assim: temor de Deus e felicidade no lar. Vou repetir, vou dar do início. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar. Querido Pai, nos colocamos diante do Senhor, Pai, nessa noite, com o nosso casamento, Deus, apresentando ao Senhor, pedindo que saiamos daqui hoje mais abençoados, usufruindo, Pai, dessa grande bênção que o Senhor nos deu nessa terra. O Senhor abençoe, ó Deus, a tua palavra, abençoe os louvores que iremos entoar ao Senhor, que cheguem como um cheiro suave ao teu trono. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de casais. Convido aqueles que podem se colocar em pé para nós cantarmos o primeiro hino dessa noite. Vamos cantar apenas a primeira estrofe, 279, do Voz de Melodia, que fiéis nós sejamos. 279. Abençoar-se, e nós cantaremos as duas estrofes. Amém.
sua vida. Então hoje nós estamos num espírito romântico. Devemos estar nesse espírito hoje, né? Então é bom ver o Cleverson, Pastor Mark, esposa, conosco. Deus abençoe a vida de cada um. É bom ver cada um de vocês. Efésios 5:32. Deixa eu abrir para lá. Então diz assim a palavra de Deus: este é um mistério grandioso. Refiro, contudo, a união entre Cristo e sua igreja. Então, o verso 31, se você olhar ali o verso 31, antes aqui do 32, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vocês lembram de onde é essa citação? Do 31? Gênesis 2:24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então no verso 31, citando Gênesis 2:24, Paulo mostra que o casamento é formado entre um homem e uma mulher. Depois do verso 32, Paulo fala sobre o mistério referente a Cristo e a igreja, que é o 32, que é o que nós temos ali, ó. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, a união entre Cristo e sua igreja. Ok, nós temos ali mais ou menos, porque usamos o outro cabo, então vamos seguir nele, fazer o quê, né? E nós temos ali a palavra mistério. Geralmente no Novo Testamento, a palavra mistério ou mistério se refere a uma parte mal compreendida do Antigo Testamento ou alguma realidade escondida no passado, no caso no Antigo Testamento, e que é revelada no Novo Testamento. Então essa palavra aqui ela deve ser melhor entendida como um segredo, na verdade. Um segredo. Então nós temos ali no 32, grande é este mistério ou este segredo. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E o 31 ele está falando de casal, de casamento, de uma família. Então é o mesmo contexto aqui. Um grande mistério que não estava revelado no Antigo Testamento e que foi revelado no Novo. E ele está falando de Cristo e a igreja. E ele está ligando Cristo e a igreja, que é o versículo 31, com Gênesis 2:24, se referindo ao relacionamento entre um homem e uma mulher, ao casamento. E é esse o mistério que ele está dizendo aqui, olha. A união entre um homem e uma mulher representa aquilo que estava escondido no Velho Testamento, mas foi revelado no Novo, o relacionamento de Cristo e a igreja. Como escreveu MacArthur, abre aspas, o casamento é o reflexo sagrado do magnificente e belo mistério da união entre o Messias e sua igreja. Então, o mistério em vista é a verdade que é antes escondida, mas agora é trazida à luz. O relacionamento que existe entre o marido e sua esposa é o mesmo que existe entre Cristo e sua igreja. A igreja tem um vínculo tão próximo e profundo com Cristo, espiritualmente, quanto uma esposa tem com o seu marido espiritualmente, e vice-versa. Então Paulo revelou que Gênesis 2:24 contém uma verdade mais profunda do que as pessoas imaginavam anteriormente. O mistério é grande porque tem implicações de longo alcance.
Então o relacionamento conjugal precisa ser como o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Cristo lidera a igreja, Cristo ama a igreja e Cristo serve a sua igreja. E a igreja, então, faz o quê? Se submete reverentemente a Cristo. Quando os maridos e esposas cumprem as suas responsabilidades conjugais, o seu casamento reflete o relacionamento de Cristo e a sua noiva, aqui é a igreja. Mas até agora, eu falei aqui do segredo entre o relacionamento de um homem e uma mulher, o casamento, se referindo a Cristo e a igreja. Ainda não chegamos aqui no segredo do casamento em si. Qual é o segredo do casamento? Porque há conflitos, há diferenças, há contextos diferentes quando um casal se entra num casamento, contextos culturais, maneira que foi criado, familiares. É um homem com uma personalidade, uma mulher com outra personalidade entrando no casamento. E qual é esse segredo? O que a Bíblia pode me falar para me ajudar no meu casamento? Então vamos ver agora Efésios 5, 22 a 26. Entendido essa parte, fica mais fácil entender agora o próximo texto. Efésios 5, 22 a 26. Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E entendamos esse cabeça não como ditador, porque se você arrancar uma cabeça, o corpo não funciona mais. E um ditador, todo o povo quer arrancar ele da liderança, porque ele não faz o país funcionar bem. Então é bom que ele seja arrancado, mas um cabeça não. Um cabeça é um líder. Só o que a Bíblia ensina como líder? A Bíblia, a maneira que a palavra de Deus ensina o ser líder, não é o que manda, não é o que dita ordens. O ser líder, ele serve. Cristo é o líder da igreja e ele serve a igreja. Cristo foi o líder quando ele esteve aqui, nesse mundo, e ele serviu os seus discípulos. E ele ensinou o que vinha da parte de Deus, dando os seus ensinamentos, para que os seus discípulos andassem de forma que agradassem a Deus. E ele continua ali no versículo 24, é o 23, né? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. Esse em tudo aqui não vale coisas erradas ou pecaminosas, ou até coisas que não são pecaminosas, mas são decisões impróprias do marido, decisões infantis que o marido toma, ou decisões insensatas, tá? 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então esse texto aqui mostra o segredo do casamento. Então, além daquele segredo que eu falei no início ali, o mistério que Gênesis 2:24 mostrava que um homem e uma mulher saem cada um debaixo de seus pais e formam uma família, que foi revelado, esse segredo que não é mais segredo no Novo Testamento, ele foi revelado no Novo Testamento, ele reflete, o casamento reflete a comunhão, o relacionamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja.
Além desse segredo, há outro segredo que precisamos descobrir, que é o segredo para um casamento bem-sucedido. E pelo último texto que acabamos de ler aqui, provavelmente você já deve ter percebido qual é esse grande segredo. Tim Keller escreveu o seguinte: embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É claro que existe sentimento no casamento, mas é tudo menos isso. É glorioso, porém difícil. É verdade? É glorioso, e ele é glorioso, o casamento é glorioso, porém é difícil, não é algo fácil. É força e alegria ardentes, é uma verdade, mas também é sangue, suor e lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência que possa ser descrito com um conto de fadas que se realizou. Fecha aspas. Porque os contos de fadas, eles são para sempre os contos de fadas, né? E o casamento não é bem assim. Não funciona dessa forma. Há dias que os maridos e as esposas estão exaustos, não é verdade? E pensam que o seu casamento é um grande mistério. Parece um enigma entender o sexo oposto. Eu não consigo entender a cabeça de um homem. E o homem está do outro lado da sala. Eu não consigo entender a cabeça de uma mulher. E Deus, ele diz, não tem problema, eu entendo todos. Fui eu quem os criei. Eu entendo os dois lados. Então muitas vezes maridos e esposas ficam perdidos, e às vezes acabam perdendo o foco e o objetivo. Ainda assim, o relacionamento mais importante entre os seres humanos é o casamento. Não é o teu, depois que você casa, não é o teu relacionamento com os teus amigos. Até mesmo no meio cristão, não é aquele o mais importante. Depois que você casa, o teu relacionamento mais importante não é mais com as tuas amigas, não é mais com os teus pais, agora com o seu cônjuge é o relacionamento mais importante, é o que deve ficar no topo, é o primeiro, que é o que Deus está visando. Gênesis 2, 23. Deixa eu ver se eu estou aqui. Ok. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Na verdade, nós temos quase tudo sobre casamento lá em Gênesis. A maioria dos pregadores, quando vão falar sobre matrimônio, geralmente eles ou pregam em Gênesis ou eles tocam em Gênesis, como eu estou fazendo. Claro que nós temos um grande texto ali em Efésios, outros também, 1 Pedro fala, né? Mas foi tudo na criação, porque foi Deus quem criou, né? Instituiu o casamento. É muito importante isso. Mas olha aqui o que Adão faz. Então exclamou Adão. Adão não resmungou somente, Deus fez mulher, agora Deus fez uma esposa também. Deus, ele não murmurou, Deus fez uma mulher. E nem o versículo diz no hebraico que Adão falou Adão, disse Adão, não, exclamou. E olha o que ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele exclamou isso, como alguém exclama quando ganha algo, está muito contente ou feliz, ou grita lá tomando banho no chuveiro, né? Ele exclamou: esta sim
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ao redor dele, até então, só tinha o quê? Árvores. Como tem um relacionamento com uma árvore? Tem gente tentando aí, né? Aquele Greenpeace faz isso. E tinha bichos ao redor dele, que são animais, vários animais. Que também, né, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão tendo mais relacionamento com animais do que com Deus. Mas Adão, ele ainda não tinha caído em pecado, então ele sabia, como que eu vou ter um relacionamento com um animal? Agora os homens são tudo cheios de pecado e tem, né? De forma errada, não estou falando da forma certa, né? Mas Adão, ao redor dele, era só ele. Quando Deus cria Eva, ele exclama: essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão disse: esta sim, que também pode ser traduzido por esta final, esta é agora, ou finalmente. Finalmente esta é como eu. Isso é muito interessante, porque em nenhum lugar da Bíblia, como tentam, né, as feministas dizer que o cristianismo coloca a mulher de baixo, isso é uma mentira do feminismo, não existe isso. A mulher é exatamente igual ao homem, ela é digna igual ao homem, está na mesma estatura do homem, igualzinho, porque a expressão que Adão quis dizer, finalmente esta é como eu, é igual a mim, nós somos iguais. Isso é muito interessante. Claro que Deus deu papéis diferentes para cada um, isso é óbvio. Deus deu papéis diferentes para o homem e papéis diferentes para a mulher, para que os dois dominassem a sua criação. Mas se Deus tivesse criado para Adão uma escrava, Adão não teria dado o nome de mulher, mas de escrava. Essa sim é uma escrava, eu precisava tanto de uma. Mas não foi isso. A Bíblia diz que ela é uma auxiliadora idônea. Ou seja, a mulher estava no mesmo nível de dignidade e importância do homem. Na verdade, foi o cristianismo que, já ali no tempo dos apóstolos, que tirou a mulher de debaixo daquilo que era ensinado, daquela humilhação, e trouxe ela para a dignidade onde Deus havia colocado ela na sua criação. Ela e o homem eram as mesmas pessoas na criação, a diferença estava nas funções em que cada um foram criados para exercer nesse mundo. Então, infelizmente, o feminismo tem militado para destruir a família, tem procurado minimizar o cristianismo no mundo, o qual tem a resposta para o segredo de um casamento feliz. Infelizmente, muitos cristãos têm adotado pautas feministas em suas vidas, em seus lares. Muitas vezes o ter filhos é visto como uma maldição, uma pauta feminista. Crianças atrapalham, pauta feminista. Casamento é uma prisão, pauta feminista. Relacionamentos devem ser sem compromisso, pauta feminista. E etc. Tem muita coisa. E o cristianismo ele já fala ao contrário. O cristianismo fala que o casamento é uma bênção, que o casamento é glorioso, mas é difícil. Mas é glorioso. O casamento deve ser uma instituição para beneficiar a sociedade. Ouça o que citou Tim Keller sobre o casamento. Falando sobre o casamento, tá? Criava a única forma de estabilidade social na qual os filhos pudessem crescer e se desenvolver devidamente. O casamento como instituição era do interesse da sociedade, porque nenhum outro tipo de ambiente permitia que as crianças se desenvolvessem tão bem. Não existe lugar melhor para uma criança se desenvolver tão bem quanto o seu lar. É
é no lar que você vai preparar ela para enfrentar depois as coisas que vão vir no mundo, terríveis para os adolescentes e para os jovens, com essas pautas que existem hoje em dia. Não é a escola que vai preparar elas, não é a creche que vai preparar elas, é o pai e a mãe que vão preparar elas para ser uma bênção para a sociedade e para formar uma família que seja uma bênção para a sociedade. Então alguém deve entrar no casamento para beneficiar outros, não a si mesmo. Como começou a acontecer ali nos séculos 18 e 19, com a ascensão do humanismo, onde o homem deve procurar satisfação em si mesmo e para si mesmo. A partir do século 18 e 19 é que o homem começou a olhar para si. O mundo, a sociedade passou ali a deixar de ser teocêntrica para ser antropocêntrica. Antes o homem, numa sociedade teocêntrica, ele vivia para servir os outros, beneficiar os outros. Agora, na Europa, o iluminismo veio dizer que todo aquele tempo que a sociedade vivia à luz da Bíblia era trevas, porque ele fala a idade das trevas, eles denominam esse nome, né? Eles são desonestos nisso, né? E eles dizem que não, agora no iluminismo, no humanismo, agora sim a coisa vai funcionar. E tem piorado. Eles que gostam tanto de provas científicas, as provas científicas têm demonstrado que o que eles ensinam não presta, não vale, não funciona, a sociedade está decaindo. É a prova científica deles. Então no humanismo começou a mudança. Eu procuro satisfação em mim, para mim. E este não é o segredo do casamento. Por quê? Entrar num casamento, eu quero ser beneficiado. Eu quero que o meu cônjuge me beneficie. Por que esse não é o segredo do casamento? Porque o seu cônjuge vai falhar. O seu cônjuge vai cansar. O seu cônjuge vai ter momentos que ele não vai estar tão apaixonado. Vai ter momentos de egoísmo também. E daí o teu casamento vai acabar, porque você não está mais recebendo, então eu não quero mais ele ou ela, eu vou procurar outro ou outra. E vai ter que ficar a vida inteira assim, procurando outro ou outro. Porque eu penso em mim, eu quero para mim. Agora veja que o cristianismo ensina. Eu vou entrar no meu casamento, eu vou entrar no casamento porque eu vou servir a minha esposa, eu vou servir o meu esposo. Isso nunca acaba, porque se eu tiver essa mentalidade, o meu casamento nunca vai acabar, porque eu vou viver a vida inteira servindo o meu cônjuge. Então, não mais pensar em ser um benefício para o outro, é o que o humanismo veio trazer para a sociedade no século XVIII e XIX. Não ser mais um benefício para o outro. E a igreja não pode cair nesse equívoco. Devemos ter o objetivo de sermos casados para o bem do nosso cônjuge, não de nós mesmos. Agora, obviamente, logicamente, quando os dois pensam dessa forma, os dois saem ganhando. Precisamos também cuidar com o conceito de alma gêmea. Já ouviram? Minha alma gêmea? Muitos casais usam as compatibilidades de forma às vezes equívoca, ou seja, é uma compatibilidade em que o outro se adeque às minhas perspectivas. Viram? É uma forma equívoca de usar a compatibilidade. Eu vou procurar alguém compatível comigo, mas eu sou um pecador, eu sou falho, então eu tenho que procurar uma pessoa pecadora e falha igual eu. Eu sou egoísta, então eu quero as minhas compatibilidades, eu vou colocar uma lista linda e maravilhosa. Geralmente as mulheres andam por essa estrada.
Já muitos homens procuram fugir de compromissos sérios e têm medo de mudanças. Todas essas visões estão alicerçadas no humanismo. Não sei se eu estou certo aqui ou acabou pilha e tudo, mas tudo bem. Será que alguém pode colocar ele aqui para mim? Eu troco aqui. Então, irmãos, devemos pensar como Cristo pensou, que mesmo sendo Deus, obrigado, irmão. Deixa eu colocar aqui, ok. Devemos pensar como Cristo pensou, que mesmo sendo Deus, se esvaziou e se tornou como homem, para ser uma bênção aos seres humanos. Então, o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. Por isso deve ser um lugar em que ambos os cônjuges devem se esforçar para criar um espaço de estabilidade, de amor e de consolo. O casamento deve ser um lugar de refúgio no mundo cruel. Então, Tim Keller falou o seguinte aqui: o casamento que não é baseado na abnegação, mas na satisfação pessoal, requer um parceiro que não dê muito trabalho, que supra suas necessidades e ao mesmo tempo não exija quase nada de você. Então, se eu sou uma pessoa, um cônjuge tão egoísta que eu tenho que arrumar um cônjuge que não vai me dar muito trabalho e que vai sempre suprir as minhas necessidades. Porque no momento que ele me der trabalho e não suprir mais minhas necessidades, eu quero separação, quero divórcio. Você já fez a seguinte pergunta? Será que eu casei com a pessoa certa? Acho que todo mundo faz em alguma época do seu casamento. Geralmente essa pergunta é a base, muitas vezes, de frustração dos cônjuges. E tal frustração se origina por não conhecermos as regras de Deus para o casamento, ou seja, seguimos uma visão muitas vezes humanista do casamento, em que eu devo me relacionar com alguém para obter prazer. Mas a minha visão do casamento deveria ser em me relacionar com alguém para oferecer prazer, para servir. Este é o segredo do texto lá de Efésios 5, 22 e 26. O que o texto diz? Esposas, respeitem o marido de vocês, sejam auxiliadoras no propósito que Deus deu ao seu esposo. É o que o texto fala, né? E o marido ame sacrificialmente sua esposa, a protegendo. Então o que o texto fala? Que ambos cônjuges têm que servir. Os dois têm que se esforçar para servir. Agora, você acha que existem duas pessoas compatíveis no mundo? É claro que não existe. Somos todos pecadores. É claro que deve existir ali como que fala antigamente, não sei se, tem alguns casais mais novos, né, eles podem me ajudar aí se existe alguma outra palavra nova, né, mas antigamente era falar uma química, né, tem uma química. O que mais? Fale outras palavras aí. Tem que fluir. Sintonia. Uma sintonia, olha ali, agora sim, ó, sintonia, né? Vocês lembram de outras palavras aí? Lembra lá, irmão Lucimar? Lá nos Estados Unidos, não sei como é que eles falam. Claro, existe isso, né? Não dá para ser algo frio, algo como metal. Tem que ter essa química, essa sintonia entre o casal. Uma certa atração de interesses afetivos, precisa haver. Mas com compatibilidade plena, não existe, sabe por quê? Por causa do pecado. Não existe plena, 100%. Ninguém é compatível para ter um relacionamento com Deus.
somos compatíveis para ter relacionamento com Deus? Não somos compatíveis, somos pecadores perdidos. O que Deus precisa? Agora só que depois de salvos nós nos tornamos compatíveis, não é verdade? Por quê? Porque Deus precisou nos transformar radicalmente em Cristo, para que houvesse compatibilidade em se termos um relacionamento com o Pai. Lembra do mistério? Cristo é a igreja, Gênesis 2:24, o homem e a mulher deixam a casa do Pai, formam uma família. Esse é o mistério entre Cristo e a igreja. E olha aqui agora, Deus transforma um homem ou uma mulher para que eles possam ser compatíveis a ponto de poderem ter um relacionamento com o Pai. Um homem e uma mulher se unem em casamento, e o segredo é, se eles são filhos de Deus, se deixarem, se transformarem um ao outro, para que o relacionamento deles possam ser compatíveis e durar muitos e muitos até que a morte separe. Então não existe isso entre um homem e uma mulher, os dois são incompatíveis, ou melhor, pode haver compatibilidade em que os dois são pecadores, e nisso ninguém tem capacidade de mudar o outro para melhor, porque os dois estão no mesmo patamar. Eu já vi muitas vezes no passado moças indo ao pastor: pastor, olha, tem um rapaz lindo, maravilhoso, e ele é muito trabalhador e muito estudioso também, né? Olha, já vai colocando aquelas características assim, boas, né? Ou é bonitinho, né? Mas é trabalhador, né? E é estudioso, e tem uma boa família, e né, não tem um histórico tenebroso. Mas ele não é teu filho, não é crente, não é cristão. Mas assim, acho que não tem problema, né? E depois eu mudo ele. Mas são moças que se colocam no lugar do Espírito Santo. Não muda nada. Quem muda é só o Espírito Santo e pronto, ponto final. Então, tem que ser antes a mudança. Depois é muito difícil. Até há casos que acontecem, mas é muito difícil. Ou vice-versa também, né? E o rapaz procurar uma moça assim. Interessante o que escreveu o Russell. É destrutivo para o casamento adotar a ética da realização pessoal, que pressupõe que casamento e família são, fundamentalmente, instituições que visam a satisfação individual, necessárias para sermos plenos e felizes. Tomados por certo que existe uma pessoa ideal para ser nosso cônjuge, e se procurarmos bem, a encontraremos. Nunca conhecemos, ele está sendo aqui irônico, tá? Ele está dizendo, se uma pessoa que pensa assim, ele diz, se eu procurar bem, eu vou encontrar. Nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos, ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo, ela mudará. Eu não sou mais o Rafael que eu era há 20 anos atrás, e a Flávia não é mais a mesma Flávia, e nós mudamos juntos e precisamos nos adaptando um com o outro. Provavelmente você pensava que o seu cônjuge sempre seria a pessoa com quem você conheceu no início do seu casamento, né? Depois de algum tempo você descobriu que essa pessoa está mudando, já mudou, e muitas das vezes mudou muito, e você começa a dizer que não foi com essa pessoa com quem você se casou. Eu não me casei com esse Rafael, né? Não me casei com essa Flávia, mas é com esse que você está casado, como eles são. Mudanças acontecerão, e nós não soubemos se serão para melhor ou para pior, porque elas estão no futuro. É claro que deve ser para melhor, como no nosso caso de relacionamento com o Senhor Jesus, também deve ser para melhor, pois Cristo espera que hoje sejamos crentes melhores do que éramos anos atrás, porque Ele sempre procurou fazer de mim um servo seu humilde, a sua palavra. Então vocês perceberam
que esse relacionamento entre Cristo e a igreja tem tudo a ver com o relacionamento entre um esposo e uma esposa? Se você quer que as mudanças na sua vida e de seu cônjuge sejam positivas, e essas mudanças acontecerão, não existe, será que ele vai mudar? Será que ela vai mudar? Acontecerão, eles mudarão, é só uma questão de tempo e esperar, nós mudamos, as pessoas mudam. E não há nenhum problema em mudar, desde que seja para melhor, desde que seja para crescer. Então você deve se esforçar para praticar os princípios bíblicos para a sua vida conjugal. E isso também vale para casais onde somente um é crente e o outro não. É claro que poderá haver exceções, em que o outro lado muda para pior. Mas se você seguir os princípios bíblicos para o seu relacionamento, para o seu casamento, você mudará para melhor. E ouvirá um dia do Senhor Jesus o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar, entre e participa da alegria do teu Senhor. Howells escreveu o seguinte: ao longo dos anos, você passa por fases em que precisa aprender a amar um indivíduo com o qual você não se casou, alguém que em certos aspectos é um desconhecido. Você terá de fazer mudanças que não deseja, e seu cônjuge também. No devido tempo, a jornada pode levá-los a um casamento sólido, terno e cheio de alegria, mas isso não acontece porque você se casou com alguém perfeitamente compatível. Essa pessoa não existe. Eu tiro 3 lições aqui dessas palavras. Primeiramente, o casamento é uma aventura séria. Eu coloquei aventura entre aspas, porque não estou me referindo à aventura igual o mundo se refere, apenas uma aventura e vou partir para outra, né? Uma aventura séria, uma aventura para sempre, desafiadora. Segundo, não vale a pena descartar o seu casamento, pois você nunca alcançará a vida sólida, terna e cheia de alegria, sem antes passar pelas fases necessárias que somente os anos podem nos dar, através de uma vida dedicada a Deus em humildade, em humilde obediência à sua palavra. Então, se você fica trocando, se alguém fica trocando, né, como no caso fora, nunca vai alcançar aquele patamar, aquele nível. Está sempre trocando, ele nunca passa de fase. E a terceira lição é que não existe alma gêmea, ou melhor, alma compatível, porque o tempo causa mudanças nas vidas de ambos os cônjuges. Compatibilidade é uma construção. Você pode até de repente dizer: ah, eu achei meu par perfeito, minha alma gêmea. E a gente diz isso, né, no início lá. Essa é a pessoa certa. E que bom que seja assim. Mas as pessoas mudam. Então, construa a compatibilidade. Construa isso na sua vida. Precisamos lembrar que a grandeza de Cristo foi revelada em se tornar servo do Pai. Sua grandeza dentro de seu casamento pode ser revelada quando você se decide servir seu cônjuge e parar com as atitudes egoístas de ser servido. Pois se um dia você não for mais servido, você não desejará mais continuar com aquele casamento. Você procurará outro que sirva você. Letão observou que isso nos mostra aspectos da pessoa de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não manipulam uns aos outros para seus fins próprios. Se o casamento foi planejado por Deus, tendo em mente o Evangelho de salvação, então o casamento somente funcionará bem quando se aproximar o máximo do modelo de amor abnegado de Deus em Cristo para conosco. Tim Keller deixou o seguinte conselho: comece por aqui. Faça por seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus, sem eu merecer, e o restante virá como consequência. A igreja não deve se opor à escolha binária de que o propósito do casamento é negar seus interesses pessoais em favor da família, ou até reivindicá-los em favor da realização pessoal, somente por ser uma visão secular, mas porque este não é o caminho que Deus criou para um casamento feliz. Então a igreja, eu não vou negar isso só porque o mundo está falando que é secular, não, é porque
Deus criou as regras para um casamento ser feliz de outra forma. E o caminho de Deus para um casamento feliz é a satisfação mútua e o sacrifício mútuo. O segredo está em pensar como Deus pensa. Se eu pensar que somente serei feliz se meu cônjuge me der o que eu quero, pode ser que nunca alcançarei a felicidade. Mas se eu pensar que serei feliz em fazer meu cônjuge feliz, então isto é alcançável, porque depende de minhas atitudes, não depende do outro. Porque se eu depender do outro para ser feliz, pode ser que tenha momentos que eu não serei feliz, porque pode ser que há momentos que o outro não suprirá aquilo que eu quero. Mas se depende só de mim, eu posso ser feliz sempre, porque sempre dependerá de mim. Jesus se entregou por nós. Para isso ele precisou morrer para si mesmo, para nos salvar. E agora que somos dele, nos entregamos voluntariamente para ele e morremos para nós mesmos, quando nos submetemos a ele para fazer o que lhe agrada. Veja que esta estrada é uma via de duas mãos. Não podemos entrar no casamento numa via de uma mão só. Eu só quero ser servido e nunca quero servir. É uma via de duas mãos. No casamento, numa via de uma mão, não funciona, não dá certo. Tudo isso já não é mais um mistério para nós. A Bíblia nos revelou o segredo do casamento. Para ambos, maridos e esposas, serem felizes. Efésios 5, 22 e 26 nos mostra o papel de cada cônjuge. Um papel de sacrifícios mútuos, que resultam em satisfação mútua. Os dois se sacrificam e os dois recebem as bênçãos. Não é só um se sacrificando e o outro recebendo. Para seu casamento ser feliz, o sacrifício não deve partir somente de um lado. Assim a satisfação será apenas para um. É preciso haver sacrifício mútuo para que haja satisfação mútua. No mais, o que eu desejo a cada casal é que cada um possa viver como essa figura aqui, ó. Dá para enxergar um pouco ainda, né? Vocês estão vendo os dois dedos? O que tem na barriga do dedo ali? Borboletas. O que tem na barriga daquele raio-x lá? Borboletas. E o casal, quando ele se conhece e tudo, ele fica, né, cheio daquela química, daquela sintonia, e eles não dizem, quando eu chego perto dele, quando eu chego perto dela, e sinto o cheiro, fico com borboletas na barriga, né? Não acontece isso em muitos casais. Então esse é o meu desejo para cada um de vocês. Continue com essas borboletas na barriga de vocês. Não importa quantos anos vocês são casados, não importa a idade de cada um, que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Amém?